Boa noite para todo mundo. Eu sou Luciene, sou professora, hoje eu sou supervisora da rede municipal da cidade de São Paulo e sou coordenadora do Observatório Estadual da Educação Infantil, em parceria com o mandato do professor Carlos Gianazzi. Então, na presença da professora Noemi, eu quero dar boas-vindas, agradecer, né, pela oportunidade, por estar aqui. E quero dizer assim que eu estou muito feliz porque tem uma grande pensadora, que é a Rosa de Luxemburgo, que ela diz assim, que quem não se movimenta não sente as correntes que o aprisionam. E esse movimento que a gente tem feito por todo o Estado, em defesa da educação infantil, ele é um movimento muito potente, muito bonito, e ele é feito por mulheres trabalhadoras, professoras, que se colocam em marcha, em movimento, em defesa da educação infantil, em defesa dos seus direitos e dos direitos dos bebês e das crianças. Então, é um motivo de muito orgulho, porque eu também iniciei minha carreira como professora de educação infantil na cidade de São Paulo. Fui diretora de creche também, hoje sou supervisora. Então, toda a minha carreira, então hoje eu estou aqui conversando com as minhas colegas, com os meus pares, né? Então, isso é bem gostoso. Quero também dizer que essa semana, na segunda-feira, dentro desse movimento que a gente faz, junto com vários municípios do estado de São Paulo, acolhendo denúncias com relação às condições dos prédios, a falta de material pedagógico, a falta de plano de carreira, falta de estrutura das creches. Nesse movimento das professoras de educação infantil, a gente teve uma audiência muito importante no Tribunal de Contas Estadual, com o presidente do tribunal, onde a gente pôde apresentar todas as nossas denúncias, todas as nossas demandas, estabelecendo uma parceria muito importante, porque a educação, ela tem uma história, tem um movimento histórico de luta em defesa da educação. E hoje o que vocês estão fazendo aqui é histórico, é mais um passo desse movimento. E por isso que a gente tem na Constituição Federal a verba carimbada. 25% dos recursos de determinados impostos são de uso obrigatório nas verbas da educação. Mas não é qualquer tipo de gasto que entra na educação. Ela entra como manutenção e desenvolvimento de ensino. Isso significa que você só pode gastar esse dinheiro, esse recurso, por exemplo, do Fundeb, em construção de escola, equipando essa escola e também no pagamento dos profissionais. É para isso que é a verba da educação. E muitas vezes, por N razões, essas verbas elas acabam não chegando até as escolas de educação infantil. Então, esse foi o nosso movimento de conversar com o presidente do Tribunal de Contas para falar das condições. O nosso estado é muito grande, são 645 municípios, e a gente pôde estabelecer essa parceria. Então, e também falamos com ele da necessidade de resolução desse impasse que ainda existem em algumas cidades, que é a questão do enquadramento. Veja, é uma legislação que é de 1996, a LDB. É 96, gente. Nós estamos em 2022. Então, o que acontece que
existem municípios que não conseguem dar prioridade à educação infantil. O que acontece? Que não é colocado em primeiro lugar algo que é fundamental, que é a valorização de quem cuida dos nossos bebês e das nossas crianças. O que pode ter de mais importante, de mais urgente, do que cuidar da primeira infância? Então, eu acho que isso e esse movimento de vocês estarem aqui, ocupando esse lugar, que é um lugar que é do povo, que é de vocês, vocês podendo ser ouvidas, vocês falando, porque chega de políticas sendo feitas por pessoas que não conhecem a realidade de uma creche, que não conhecem a realidade do chão da escola. Nada sobre educação infantil sem as professoras de educação infantil. Nada deve ser discutido, nada deve ser feito sem a nossa presença, sem a nossa discussão. Porque quem está lá, quem conhece a realidade, são vocês, somos nós que estamos lá fazendo todos os dias. Amanhã, às 7 horas da manhã, quem vai estar lá? São vocês. Quem faz isso 200 vezes por ano? São vocês. Nenhum outro equipamento fica mais com a comunidade do que as escolas. Nenhum. A saúde não faz isso, a assistência social não faz isso. Quem está 200 dias por ano com a comunidade é a educação. E é por isso que acabou de sair uma pesquisa dizendo que a profissão aonde as pessoas mais confiam são os professores e as professoras. Acabou de sair. Faz o quê? 2 semanas, Carlos? Que saiu essa pesquisa. Que é a profissão que a comunidade tem mais confiança. Porque, de fato, apesar da desvalorização organizada, o trabalho que a gente constrói dentro das escolas é um trabalho de qualidade. E sabe por quê que ele é de qualidade? Porque a gente... Paulo Freire, ele falava de uma coisa assim. Ele falava assim, que a gente que está na educação pública, a gente sofre de uma sã loucura. Porque a gente acredita em algo inacreditável. A gente acredita que gente nasceu para ser feliz. E a gente não abre mão desse sonho. Por isso que a gente volta lá amanhã, às 7 horas da manhã, e faz uma escola pública de qualidade. Porque a gente acredita e sabe da importância daquele espaço. E a gente não aceita reproduzir a opressão que a gente está submetida. Porque é uma opressão. A gente não ser valorizado, não ter um enquadramento, isso é uma opressão, é uma desvalorização, é uma discriminação. Porque as professoras, elas fazem um papel e não são reconhecidas por aquilo. Então, está na hora da mudança. A gente está vivendo esse tempo é o da mudança. Então, junto, e como que a gente faz para mudar essa história toda? Eu acho muito importante, o Alexandre, o advogado Alexandre, que ele é um militante dessa área, ele acompanha vários municípios que vão organizando essa luta. Então, como que a gente faz isso? O primeiro passo é isso que vocês estão fazendo. É se organizar, é vir para a Câmara, é ir para frente da prefeitura, é fazer essa discussão com as suas colegas que ainda não estão aqui, elas precisam estar aqui. Se tiver assédio de supervisor, de diretor escolar, quero fazer esse apelo a quem é gestor de escola, como eu sou, que não reproduzam, não é crime lutar, não tem nada de errado de estar aqui. A gente tem o direito constitucional de manifestação e de auto-organização. E a gente só tem isso porque a gente lutou muito, e muita gente morreu, para que a gente hoje pudesse estar aqui reunidos, discutindo política pública para a infância, porque é disso que se trata. Quando a gente está falando de enquadramento de professoras, a gente está falando de política pública para a primeira infância.
A gente está falando de valorização dos nossos bebês. Os dados do IDEB são claros. Qual é o fator que dá qualidade para a educação? Qual é o principal fator que muda uma escola? É o professor. É o professor. Quanto mais qualificado, valorizado, maior vai ser a qualidade da educação. E o enquadramento, ele significa isso. Significa a nossa valorização, significa o direito à jornada de formação. 1/3 do nosso tempo de trabalho tem que ser para a formação. Isso está na lei do Piso Nacional do Magistério. Tem que ser para a formação. E isso tem que ser respeitado. E a gente precisa, se não existe ainda, precisa ser estabelecido, tem que estar nesse plano de carreira. Entendem? Então, como é que a gente faz isso? É vocês se auto-organizando, é vocês buscando os parceiros, como aqui tem os vereadores que estão abraçando essa causa. Por exemplo, com o Alexandre, o movimento Somos Todas Professoras, o professor Carlos Gianazzi, que é um lutador histórico. Vocês estão aqui hoje com a principal voz da educação do Estado de São Paulo. Ele é esse mandato. É um mandato de 20 anos que sozinho faz uma luta assim, incrível, respeitadíssimo. O deputado reeleito mais votado numa conjuntura professor de escola pública. Então, quando ele chega aqui e ele fala, ele está falando com autoridade, mas o lugar de fala dele é a escola pública. Então, a gente precisa se fortalecer e entender que, se a gente não lutar, as coisas não vão mudar. Sem luta, sem organização, sem a gente romper as barreiras de medo, a gente se juntar, porque eu quero fazer um pedido assim para vocês. Olhem para as pessoas que estão do lado de vocês. Se olhem. Se olhem. Está vendo? Vocês estão vendo quem está do lado de vocês? Então, pega na mão dessa pessoa. Pega na mão dessa pessoa. Isso. Pode pegar. Ninguém solta a mão de ninguém, e são com essas pessoas que vocês vão construir a vitória de vocês, que vocês vão fazer valer um direito que já existe desde 96 na nossa LDB. E é possível, várias cidades estão fazendo, ninguém aqui está falando de nada absurdo, de nada ilegal. Eu também sou advogado, não tem ilegalidade nenhuma, tem dinheiro. E se não tem, vamos descobrir o que está acontecendo. Por isso que eu acho que é muito importante essa parceria com o Tribunal de Contas do Estado, porque a gente precisa saber quais são as priorizações dos investimentos da educação, porque uma cidade que quer fazer justiça social, que quer desenvolvimento, precisa começar cuidando da primeira infância, precisa começar cuidando dos seus bebês e das suas crianças. E isso não acontece sem a valorização das professoras da educação infantil. Não é possível a gente pensar numa cidade que quer uma escola de qualidade, uma educação infantil de qualidade, com esse um atraso. A gente está vivendo aqui um atraso com relação ao desenvolvimento, toda a história da educação infantil. Então, por isso que eu acho que hoje é um passo importante, é um movimento histórico de vocês, que vocês se fortaleçam, que vocês tenham na gente, o observatório está à disposição das profissionais aqui de Ibiúna, que vocês se organizem e lutem. E que essa seja a primeira de várias reuniões que vocês farão, reuniões públicas, com respeito, com direito à fala, ao dissenso, para que a gente possa fazer valer o direito dos nossos bebês e das nossas crianças. Porque eu acho a educação infantil ela é muito importante, sobretudo porque é ali que a gente começa todo o desenvolvimento. A gente sabe, a gente que é da educação infantil, sabe
como é diferente quando uma criança, ela tá um bebê que está num SEI, e depois, o antes e o depois desse bebê, o quanto ele se desenvolve, o quanto ele cresce, o quanto ele amplia a visão dele de mundo, o quanto ele expande. Então, a gente precisa desse reconhecimento, que venha o enquadramento, que venha o piso nacional para todo mundo e que venha a formação, porque a formação... como que a gente pensa um professor que não tem direito à formação, ao planejamento, remunerados? Porque eu sei que vocês fazem. Eu sei que vocês fazem formação fora do horário de trabalho, eu sei que vocês fazem planejamento fora do horário de trabalho, que vocês preparam atividades, que vocês vão preparar os contextos. Chega em casa, vai ter que fazer de sábado e domingo. Eu sei que tudo isso acontece. Só que a gente precisa, isso precisa ser reconhecido como política pública, que tem que estar dentro do horário de trabalho. Por isso que a jornada tem que ser reduzida com as crianças. Então, precisa ter um outro plano de carreira para a cidade de Ibiúna, de educação. É muito importante. Então, essa é a minha contribuição. Deixo aqui meu abraço, a minha força. E viva a luta em defesa da educação infantil e enquadramento já para todas. Muito obrigada.